Oi, pessoal! Essa é a primeira oficina do capítulo 4 do nosso livro e com ela vamos começar um assunto novo que é custo de produção. No capítulo anterior, falamos sobre a evolução dos conceitos de produção, sobretudo como é a sistemática de funcionamento do processo produtivo. Agora, vamos analisar o reverso da medalha. Quanto custa produzir? Pensando no modo capitalista de produção, as fábricas produzem pelo lucro e para que o lucro ocorra, os recursos de produção precisam ser muito bem controlados. O controle é essencial para que se possa prever os gastos e também os ganhos. Então, como funciona a equação fundamental que dá origem à necessidade de controle? Pense que o lucro é o objetivo das empresas capitalistas e que as receitas de vendas representam o fluxo de valor que entra para a empresa, que se origina nas vendas dos produtos que ela produz. Mas para produzir, a empresa gasta, ou seja, gera um fluxo de saída de capital, composto por despesas e custos de produção. As despesas são os recursos que a empresa desembolsa para manter a estrutura administrativa, como pagamento de assistentes em administração, pessoal de vendas e toda a estrutura que eles ocupam, como máquinas, instalações, entre outras coisas. Custos são os gastos com os meios de produção, salário das pessoas que trabalham na produção, as máquinas, os prédios, as instalações e o material que gastam. Nesta equação, as receitas de vendas precisam ser maiores do que o total de despesas e custos para que a empresa tenha lucro. Se for o contrário, a empresa terá prejuízo. Considerando ainda que os custos de produção são muito maiores do que as despesas, é óbvio o interesse da empresa em controlá-los, ou ao menos deveria ser, não é? Por sua relevância no âmbito financeiro, nesta oficina nós vamos iniciar nossa compreensão sobre o que são custos por meio da análise de seus componentes. Lá no tópico 4.1 do livro, nós podemos acompanhar quais são os 3 componentes básicos do custo. Primeiro, materiais, que são em sua grande maioria os componentes físicos do produto. Mão de obra, representada pelos salários pagos às pessoas envolvidas na produção e gastos gerais, que podem ser luz ou energia elétrica gasta, depreciação de uma máquina, que ocorre pelo uso e que reduz seu valor pelo desgaste. Esses são elementos que entram na composição do produto e definem qual é o seu custo, ou melhor, quanto custará produzir o produto. Mas, para iniciar, vamos ver como calcular os custos de materiais. Material é tudo o que é tangível e que faz parte do produto. Todo material que compõe o produto é adquirido, logo possui uma nota fiscal. A nota fiscal é o documento que comprova a transação de compra e venda, e é nela que a gente encontra as informações necessárias para documentar um gasto pela compra de material. Aqui tem uma foto de um pedaço de uma nota fiscal para que a gente possa localizar os campos que contêm as informações que vamos utilizar para o cálculo dos custos de materiais. Primeiro, você tem a descrição do material que foi adquirido, além da quantidade e da unidade, quilo, litro, metro, peça. Abaixo, o valor do IPI,
que é o imposto sobre produtos industrializados. Nesse exemplo não tem, mas de qualquer forma é aqui que o valor estará, tudo bem? Do lado esquerdo, o valor do seguro e das despesas acessórias. Olha, usualmente essas despesas acessórias são relativas ao frete ou algo similar, tá? Depois tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e ele vem logo em seguida. E finalmente, o valor da nota, que é um somatório do valor dos produtos, dos impostos e das despesas acessórias. No exemplo, o custo do produto lâminas de cobre será calculado da seguinte maneira. Primeiro, o valor total da nota fiscal, menos o valor dos impostos IPI e ICMS, mais o valor do seguro e das despesas acessórias. Veja que os produtos não integram o custo, pois são considerados despesas, mas os valores gastos com a entrega do produto, esses sim, são seguro e o frete, são considerados custos. Para essa oficina, eu preparei uma planilha onde simulamos um controle de estoques, onde computamos entradas e saídas de estoque e associamos um controle físico a um controle financeiro, em que consideramos o uso do custo médio, que é o permitido pela legislação fiscal brasileira. A planilha ficará como exemplo aí embaixo no vídeo, para que você possa baixar e consultar os cálculos. Bora ver como funciona! Para esta oficina, eu preciso de uma planilha nova. Então, clicando aqui e indo em planilha em branco. Eu vou chamar essa planilha, vou batizá-la, clicando aqui em cima no rótulo dela, de controle de estoque. A primeira aba que vem junto com ela, eu vou chamar de movimentação. Movimentação. Aqui nesta aba eu vou colocar as compras que faço de materiais. Então, supondo que esse controle de estoque represente um tipo de material diferente, tá? Cada uma vai ser um tipo de material. Isso aqui é um material X. Eu vou colocar aqui, clicando em mais, eu vou adicionar uma aba e vou escrever controle. São duas abas então, uma de movimentação e uma de controle. Vou voltar aqui na movimentação e vou colocar aqui no label data. Aqui eu vou colocar movimentação. Aqui eu vou colocar a quantidade do material que estou comprando, do material X. E aqui eu vou colocar valor. Em valor, eu vou distribuir esse valor em três situações. Uma que é a do ICMS, outra que é do IPI, que são dois impostos que incidem sobre essa compra, e aqui do total, valor total da nota fiscal, NF. Tá? Aqui eu vou mesclar, eu vou selecionar essas três colunas, venho aqui na ferramenta mesclar células, depois eu vou mesclar essas duas linhas que é para poder nivelar com a linha 2. Então, quantidade eu vou mesclar, movimentação eu vou mesclar e data eu vou mesclar. Perfeito. Agora eu vou tratar esse rótulo do meu controle da seguinte maneira. Eu venho aqui, centralizo tudo e dou negrito para tudo, certo? Pronto, agora eu tenho a minha ficha de estoques e não vou precisar mais dessas colunas. Então eu vou selecionar a coluna clicando no label da coluna, no rótulo da coluna e indo até o final, que vai até o Z. Clico o botão direito do mouse e vou excluir as colunas que eu não preciso. Por que faço isso? Faço porque a planilha fica mais objetiva, fica apenas com o material que é necessário para o desenvolvimento da atividade.
tá? Pois bem, agora aqui eu vou colocar informações aleatórias, apenas para dar um exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma entrada no dia 2/1, 2/1 de um ano qualquer. E a movimentação é da Comercial Limitada, com a nota fiscal 032. Eu comprei, digamos, 1000 unidades de qualquer coisa. E aqui o ICMS sobre essas 1000 unidades foi de 50 unidades monetárias, aqui 80, e o total da nota deu 800. Agora eu vou formatar esses números. A quantidade aqui eu só quero colocar um ponto, né? Então eu venho aqui, número, aqui deu 2 casas depois da vírgula e eu tiro essas 2 casas, eu tiro por aqui, tá? Aqui eu vou formatar com 2 casas depois da vírgula. Então eu venho, clico em número e pronto, agora está bem formatadinho, bem legal. Vou fazer mais uma compra. Uma compra no dia 4/1 de industrial limitada, é outro fornecedor, com a nota fiscal 6, 7, 8, 9 e 10. Essa é outra nota fiscal. Eu comprei mais, digamos, 500 unidades desse material e paguei por isso. Deixa eu ver aqui, quanto que eu paguei? Eu paguei 500, opa, vem aqui, eu paguei 500 por essas unidades de material. E aqui eu vou reter de imposto 50, e aqui vai ser 20 unidades monetárias. Observem aqui que eu vou copiar por meio da ferramenta Pintar Formatação, vou clicar sobre a célula em que se encontra os 50, que eu já tinha formatado, e vou coletar a formatação dele e clicar, segurar e arrastar para essas outras aqui e pronto, ele já fica formatado, eu não tenho que ficar formatando cada um de uma maneira diferente, certo? Perfeito, agora são só essas 2 entradas que eu quero dar, então 2 movimentações de entrada, tá? Agora eu venho aqui em controle de estoque e vou fazer uma ficha de controle de estoque. Vou fazer um controle de estoque usando esta planilha. A primeira célula vai receber a informação de data, a data da movimentação. E a segunda e a terceira vão ser entradas de material. A entrada de material eu devo definir a quantidade e também o valor total da entrada. Aqui eu vou colocar nessa coluna D e E, eu vou colocar as saídas e vou fazer a mesma coisa que fiz aqui, quantidade e o valor total. Vou dar um Ctrl C e venho aqui com Ctrl V. E depois o saldo vai ser a mesma coisa, a quantidade, o valor total. E por fim, na coluna H, eu vou colocar custo médio, porque é pelo custo médio que nós fazemos o controle de estoques no Brasil, de acordo com a Receita Federal. Eu vou mesclar o custo médio, a primeira e a segunda linhas. Venho aqui na ferramenta mesclagem, venho aqui em saldo, a F e a G vão ser mescladas também. As saídas, a D e a E vão ser mescladas. A entrada vai ser, a B e a C vão ser mescladas. E a coluna A na linha 1 e na linha 2 também recebem mesclagem. Pronto, eu já formatei praticamente toda o meu controle de estoque. Agora o que eu vou fazer? Eu vou centralizar usando a ferramenta de centralização e vou pintar de negrito, certo? Pronto, tenho
o meu controle de estoque. Eu vou fazer a mesma coisa e sumir com essas colunas a mais, porque não vou utilizar e elas ficam sobrecarregando a minha planilha. Então, eu vou excluir estas colunas. Tendo organizado o controle de estoque nesta aba, agora eu vou buscar na aba Movimentação a informação relativa à primeira entrada. Eu coloco um igual aqui, clico sobre a aba Movimentação. Observem que ele abriu uma entrada aqui e eu quero pegar exatamente a informação que está na linha 3, na coluna A. Ele não está me deixando fazer isso porque veio exatamente sobre esta célula. Eu vou clicar aqui do lado, Google Planilhas, ele escreveu movimentação B3, que é um endereço onde eu preciso pegar a minha informação de data. Mas na verdade não é B3, eu só vou editar aqui para ficar um A3. Que é a informação de data que está aqui embaixo e ele não me permite ir até lá. Quando eu dou Enter, observem que veio para cá e veio para cá, movimentação A3, estão vendo? E vem a informação que está aqui em movimentação. Pronto, eu dei uma primeira entrada da data. Agora, eu quero pegar quantidade. Venho e dou um igual aqui, volto para cá e pego quantidade, clico em cima. Clicando em cima, ele vai escrever na minha barra de status aqui em cima, movimentação C3. Dou Enter, ele traz a quantidade e depois o valor total. O valor total eu vou precisar calcular. Vou colocar um igual aqui, vou clicar novamente em movimentação e observem o seguinte. Pela Receita Federal, eu preciso excluir os valores de tributos do valor total da nota para considerar como sendo custo de estocagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre os 800, que é o valor total da nota, e colocar o sinal de menos, abrir parênteses e somar os valores de ICMS, clicando em cima, mais o valor de IPI. E fecho parênteses. Então, eu estou pegando o valor total da nota, menos ICMS, menos IPI. Correto? Aqui vem 670. Então, eu tenho 3 informações aqui nesta aba que foram extraídas do controle de movimentação, que vieram aqui para o controle de estoques. Agora eu vou calcular o saldo. O saldo, basta que eu coloque um sinal de igual, ou de quantidade, entrou 1000, o saldo é 1000. Agora eu vou calcular o saldo em termos de valor financeiro. Coloco igual, entrou 670, fica 670. Eu coloquei novamente, né? Coloquei o igual, cliquei sobre 670. Pronto, está aqui. Como calculo o custo médio? Se vocês forem procurar no livro, vocês vão ver que a Receita Federal determina que as entradas de estoque ou os estoques das empresas devem ser calculados por seu custo médio. Nessa entrada, o custo médio eu obtenho dividindo 670, por 1000. Eu tenho 67 centavos dessa unidade monetária para cada peça. Então, o custo médio das peças nesta entrada são de 67 centavos. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma saída de estoque. No dia 3/1, eu tenho 1000 peças e vou fazer uma saída de 500 peças. Qual é o valor total de saída da peça? Eu vou me apropriar do custo médio para poder fazer o cálculo
do valor total do custo de saída do estoque, supondo que essa saída de estoque pode ter sido para venda, no caso de uma empresa comercial, ou para a produção, no caso de uma empresa industrial. Então eu vou calcular da seguinte maneira: coloco um sinal de igual, pego o valor do custo médio e o asterisco, que é a multiplicação, eu faço pelo valor da quantidade. Então são 0,67 centavos vezes 500. Este é o valor total financeiro da saída de 500 unidades deste material. Eu vou, os 335, como é dinheiro, eu venho aqui e vou colocar duas casas, ou então eu posso vir aqui e formatar como número, para distinguir entre o que é saída em quantidade e o que é saída financeira. Pois bem, agora eu tenho que calcular o saldo. Como faço para calcular o saldo? O saldo é a quantidade menos o valor da saída. Se eu tinha 1.000, saíram 500, ficou 500. Agora, como calculo o valor do saldo? Fácil. Eu tinha 670, saíram, novamente, eu coloco igual, clico sobre 670, subtraio menos o valor da saída, 335, que vai dar 335, porque saiu metade daquilo que eu tinha em estoque. Qual é o valor do custo médio, gente? O valor do custo médio é 335 dividido por 500, que vai dar o mesmo valor. Certo? Porque na saída, o valor do custo médio não se altera. O valor do custo médio se altera apenas nas entradas. Vamos ver como é isso? Porque no dia 4, vou colocar um igual aqui. Eu tenho mais uma movimentação no dia 4, lembra? Que eu tenho esta movimentação aqui que tem uma data na célula A4. Vou clicar sobre ela. Coloquei um igual lá, cliquei sobre ela. Pronto. Veio aqui a data de saída. Ou, desculpem, uma nova data de entrada. Então vamos dar uma entrada nesse material. Vou colocar um igual aqui e vou voltar na movimentação e pegar o valor de entrada que foi de 500, certo? 500. Pronto, tenho 500 aqui. Coloquei aqui um sinal de igual. Vim até aqui. Pego o valor total da nota fiscal, clicando em cima, menos o valor do ICMS, mais o valor do IPI. Fecha parênteses e vamos ver quanto deu? 430. 430 unidades monetárias, que pode ser qualquer uma que você possa imaginar, e 500 unidades de entrada de material. Agora eu vou recalcular o valor do custo médio. Como faço? Muito simples. Aqui, em quantidade, eu tenho que adicionar aqueles 500. Então, eu coloquei um igual, o que eu tinha, saldo, que é 500, mais aquilo que entrou de 500. E vou dar Enter. Voltou a ter 1.000 em estoque. Agora eu vou calcular o saldo financeiro. Calculei o saldo em quantidade. Agora eu vou calcular o saldo financeiro. Pego, dou um igual, pego o saldo, ok? G4, mais o valor que eu tenho aqui de entrada, 430. Pronto, deu 765. Agora eu vou calcular o valor do custo médio como? Dividindo 765 por 1.000. Igual 765 dividido por 1.000. Observem, aqui deu 3 casas. Depois da vírgula eu vou formatar com 2 casas.
Pronto. Observem que o valor do custo médio subiu. Por quê? Porque o valor da entrada unitária é maior. Esse segundo, vamos lá na ficha de movimentação. Esse segundo fornecedor, ele é mais careiro do que o primeiro. Ele vendeu mais caro esse material. E quando eu faço a apuração da média de custos na ficha de estoques, então eu vou observar que o valor subiu. É dessa maneira que nós calculamos o valor dos estoques aqui no Brasil. Para deixar um pouco melhor essa ficha, eu vou excluir as outras linhas que não vou precisar. Vou excluir linhas, deixá-la bem bacaninha aqui. E vou vir aqui em movimentação e também excluir as outras linhas. Excluir. Pronto, agora eu só tenho aquilo que interessa para demonstrar para vocês. Esta planilha vai ficar disponível para que você consulte nos materiais abaixo desse vídeo, tá ok? Valeu! Muito bem, é isso. Nessa primeira oficina do capítulo 4 do livro de administração, você viu como realizar um controle físico e financeiro de estoques. Mas, e as sobras de materiais? São custos? E se houver perda de material? E se a produção errar demais, o valor do custo sobe? Afinal, custo é igual a preço de venda? Por que os tributos não são considerados custos? Porque o controle é realizado pelo custo médio e não pelo maior valor pago? Afinal, a inflação está aí e os preços sobem. Eu tenho certeza de que se você acompanhou as aulas, tem mais dúvidas do que essas que eu apontei. Agora é hora de tirar essas dúvidas fazendo a oficina. Depois, me ajude, por favor, a tirar essas dúvidas também dos seus colegas, tá bom? Eu fico por aqui. Tchau!